William Branham. Quem foi o William Branham? William Branham nasceu no dia 6 de abril de 1909, ali nos Estados Unidos, em Kentucky. Ele era de uma família muito pobre, uma família que não era assídua à religião, não pertencia, não ia a cultos. E você diz, mas como que Deus enviaria um dom tão sagrado através de uma família que nem mesmo religiosos eram? Aí é onde o povo sempre se confunde com a maneira que Deus trabalha. E foi assim nos dias de João Batista também. Porque João Batista morava no deserto. Se encontrasse ele, qualquer um que encontrasse, as crianças, por certo, quando viam João Batista, corriam. Tinham medo dele, porque era um homem que vivia no deserto, nunca cortou sua barba, seu cabelo, não tomava banho, por quê? Tomar banho no deserto aonde? A vestimenta dele era de peles de animais, e a dieta dele era mel e gafanhoto. Então, veja, quem poderia imaginar que de uma vida como aquela, Deus traria a mensagem precursora para a sua primeira vinda? E isso faz parte da estratégia, podemos dizer, de Deus, da sabedoria de Deus. Por quê? Se Deus levantasse esse homem de dentro de uma igreja, de dentro de uma religião, ele já iria vir comprometido com ideias, com tradições, com interpretações feitas pelo homem, e Deus não teria liberdade de usá-lo como Deus queria. Veja vocês, vamos aqui um pouquinho. Zacarias e Isabel, os pais de João Batista, se casaram quando jovem, viveram a vida toda praticamente sem ter filhos. Tudo estava no plano de Deus. Quando estavam velhinhos, Deus aparece para Zacarias e diz que eles teriam um filho. Inclusive, vocês sabem, Zacarias nem mesmo creu. E aí o anjo disse, olha, porque você duvidou, você vai ficar mudo até que a promessa se cumpra. E aí, exatamente assim aconteceu. Agora, por que Deus trouxe esse filho depois, na velhice, sendo que eles não teriam idade para poder criar esta criança? A razão é que Zacarias era um sacerdote. E se ele tivesse João quando jovem, João Batista ele iria crescer entre os sacerdotes e ele iria ser um futuro sacerdote também. E ele teria sua mente, sua fé comprometida com as tradições erradas que aquelas religiões tinham formado. Então Deus permitiu que ele nascesse com os pais velhos, e logo os pais morreram, e com 9 anos, ouça isso, uma criança, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor o conduziu ao deserto. E lá segurou ele até o tempo do cumprimento da profecia, até os seus 30 anos de idade. Quando chegou o momento, ele sai do deserto, mas sai do deserto já preparado por Deus para trazer uma palavra pura, sem nenhum comprometimento com o sistema do homem. Aí está a razão de Deus também, nesse tempo, trazer o mensageiro que viria antes da sua segunda vinda, através de uma família que não era religiosa, através de uma família que não ia aos cultos, não tinha uma fé. E ali, então, ele nasceu numa cabana, se o irmão até poder colocar ali para que os irmãos vejam, uma cabanazinha simples,
eles eram extremamente pobres, e desde o seu nascimento, aí está uma réplica, né, da cabana onde ele nasceu. E desde do seu nascimento, já o sobrenatural se apresentou. Ele nasceu por volta das 5 horas da manhã, do dia 6 de abril de 1909. Naquela época não havia, as mulheres não iam ao hospital para ganhar filhos, ganhava em casa. E sua mãe era o primeiro filho que ela estava tendo, e as parteiras ali, as vizinhas, estavam ali para cuidar do procedimento do parto. Por volta das 5 horas da manhã, o bebê William Branham nasceu. E na mesma hora, o sobrenatural tomou aquela pequena e simples cabana. Uma pomba veio e assentou-se sobre aquela janela que tinha no quarto. E ali ficou arrulhando. E você sabe que pássaros não voam à noite. Uma luz desceu do céu e veio e pairou sobre a cabeça do bebê. E as parteiras olharam uma para a outra e disseram: que tipo de menino será esse? E ficaram simplesmente extasiadas com aquela situação. E o bebê foi crescendo, e Deus acompanhando. Com 3 anos de idade, Deus falou com ele. O pai dele havia ido para uma outra cidade trabalhar, inclusive tinha se envolvido em um crime, o pai dele, uma briga, e teve que se ausentar. E ele estava brincando embaixo de uma árvore quando ele ouviu uma voz dizendo que eles iam morar numa outra cidade, em Louisville, né? E ele correu para casa, uma criança, 3 aninhos, e disse: mamãe, um pássaro falou comigo e disse que nós vamos morar, e citou tudo certinho. Ela ficou sem saber o quê. Logo chega a carta do pai dele dizendo que havia arrumado lugar exatamente na cidade aonde o menino de 3 aninhos havia já profetizado para a mãe. E assim a vida dele foi crescendo envolto dessas questões sobrenaturais. A família não entendia. Aos 7 anos de idade, ele chegou da aula e combinou com os coleguinhas para irem pescar. E ele chegou da aula naquela empolgação, né, que havia combinado com os amiguinhos para ir pescar. E o velho pai dele disse: nada disso, você não vai pescar, não. Você vai puxar água para mim. O pai dele tinha um alambique clandestino, produzia uísque. Na época era proibida a bebida nos Estados Unidos, então havia essas pessoas clandestinamente que produziam. E o pai dele era um produtor clandestino de uísque. E disse: tu vai puxar água para mim. E ele ficou triste com aquilo, mas obedeceu o pai. E ele conta que ele havia dado uma topada, e ele não tinha chinelo, não tinha sapato, era um pobre demais, e tinha levantado a unha do pé, do dedão do pé. E para que, ao caminhar, enquanto ele trazia água, as ervas ali, o capim, não ficasse batendo naquela ferida, ele amarrou um sabugo embaixo do dedão para que o dedão ficasse erguido, e assim ele podia caminhar sem machucar aquele dedo. Enquanto ele vinha puxando água para o pai, ele para debaixo de uma árvore de álamo para descansar. E quando ele para ali, de repente, um redemoinho, um vento, vem sobre a copa da árvore e começa aquele vento soprar somente em cima da árvore que ele estava, embaixo. E ele saiu debaixo da árvore para ver o que era aquilo, e mesmo sendo uma criança de 7 anos de idade, ele percebeu que era algo estranho, não havia vento em lugar nenhum, só naquela árvore. E quando ele observava aquele vento, dali saiu uma voz e disse:
nunca bebas, nem fumes, nem corrompa o teu corpo, porque quando fores mais velho, eu terei uma obra para ti. Pense, uma criança, ele saiu em pânico, correndo, chegou em casa, se jogou nos braços da mãe, e choro, mamãe, um homem falou comigo da árvore e tal, e ela achou que uma cobra havia picado ele, e procurou, não havia nenhum vestígio, mandou chamar o médico, e o médico veio, examinou e não encontrou nada. A criança estava totalmente sã. E tudo aquilo ia ficando na mente da sua mãe também. Esses acontecimentos estranhos que ia acontecendo na vida dele. Mais tarde, nós vamos contando assim, saltando, né, ganhando tempo. Mais tarde, quando ele tinha, creio que por volta de 12 anos de idade, ele estava brincando com os coleguinhas, jogando bolita, né, bolinha de gude, e, de repente, abriu-se uma visão diante dele. Para aqueles que não sabem o que é uma visão, às vezes as pessoas têm sonho e dizem que é uma visão. Sonho não é visão. Sonho é um sonho. Visão é quando você está acordado, de olhos abertos, e a cena, por exemplo, eu estou aqui no escritório, no estúdio, estou vendo os músicos, estou vendo todos aqui dentro, de repente, essa imagem, que é o que está aqui, desaparece diante de mim. E eu começo a ver uma outra cena. Isso é visão. E assim estava o William Branham, brincando aos 12 anos, quando, de repente, abre-se uma visão. E ele vê uma ponte sendo construída sobre um rio chamado Ohio. E havia muitos homens trabalhando naquela ponte. E naquela visão, de repente, a ponte desabou. E 16 homens morreram. Ele corre, vai e conta para a mãe. E a mãe escreve num papel a visão dele e guarda. Passou o tempo, muitos anos depois, começa-se a construção da ponte sobre o rio Ohio. E exatamente como ele viu, a ponte desaba. E aqueles 16 homens perdem suas vidas. Então, desde pequeno, a vida sobrenatural acompanhava ele. As visões o acompanhavam. Ele não compreendia essas coisas e nem tinha quem pudesse lhe explicar. Os pais não tinham conhecimento de fé. Ele não tinha pessoas próximas que pudessem falar para ele, citar a Bíblia ou alguma coisa. Mas sua vida foi repleta dessas visões, desses acontecimentos. Logo, é claro, ele se tornou um jovem. Eu estou pulando partes aqui, mas aos 14 anos, vamos voltar um pouquinho, ele tinha ido caçar com um amigo dele, e lá na mata, os dois, de repente, acidentalmente, o seu colega atira e acerta na perna dele, é levado ao hospital, e era muito grave, cortou veias principais, e eles não conseguiam estancar o sangue, os médicos não sabiam mais o que fazer, e ele se viu morrendo. E então ele foi se desvaindo, e ele saiu do corpo. E ele conta que ele começou a cair num abismo. Um abismo. E ele disse: eu gritei por minha mãe, mas minha mãe não estava lá. Eu gritei por Deus, mas não havia Deus naquele lugar. Era um lugar terrível. E veja, ele era ainda um adolescente, mas não tinha aceitado a Cristo. E você pode dizer, mas ele era inocente? Não, não era inocente, porque Deus estava trabalhando com ele e ele fugia de Deus. Ele não queria saber das coisas de Deus. Você diz, mas como assim? Olhe nas Escrituras e você verá que sempre aqueles que Deus chama é aqueles que fogem. Eles não querem.
E aí Deus os toma para cumprir um propósito. Aleluia. Mas quando a pessoa está em busca de holofotes, Deus não pode confiar numa pessoa assim. E então, enquanto ele caía no abismo, ele gritou e disse, Deus. E ele lembrou, ele disse, eu vi que eu tinha coisas erradas na vida, mas uma coisa eu pude dizer a Deus, Senhor, eu nunca cometi adultério. E ele gritou e disse, se tu me tirares daqui, eu prometo que vou pregar a tua palavra. Aleluia. E aí ele retorna ao corpo, e Deus poupa a sua vida, e assim ele foi passando. Quando ele se tornou um jovem, claro, todo jovem quer encontrar uma companheira, né? E ele também se afeiçoou por uma moça, ele disse que ela era muito linda. E ele tinha um amigo, e o amigo tinha um carro velho. E ele combinou com o amigo e disse, vamos sair com as nossas garotas, comer um lanche e tal. Conseguiram arrumar uns troquinhos ali, compraram um galãozinho de gasolina, colocaram no carro e saíram. Chegaram diante na frente ali de uma lancheria, algo assim. E ele desceu, foi lá e comprou um sanduíche para cada um, ou seja, um para ele, um para a moça dele, um para o jovem amigo e para a namorada do amigo. E uma coca de cada um. E quando ele volta, aí eles fazem o lanche e ele vai devolver as garrafas. E quando ele volta, ele encontra a sua namorada fumando. E ele, aos 7 anos de idade, tinha ouvido aquela voz, nunca fumes, nem bebas. E ele sempre guardou essa palavra de Deus. O pai dele não entendia, imagina, um produtor de bebida alcoólica. Certa vez eles estavam numa canoa, ele, o pai dele e um amigo do pai dele. Enquanto ele estava ali, de repente, o amigo do pai dele colocou a mão no bolso, tirou uma garrafinha de uísque, deu uma tragueada, um gole e ofereceu ao irmão Brana. E ele disse, obrigado, senhor, eu não bebo. E aquele homem espantado disse, o quê? Um Brana não bebe? Porque a família Brana eram todos bêbados. E para dor do profeta de Deus, ele ouviu o seu próprio pai dizendo, eu estou criando um marica. Pense. E ele queria ser o grande, ele tinha, como qualquer jovem, se imaginava ser uma pessoa influente, forte, e com aquela palavra doeu, machucou, e ele disse, me dá isso, quero provar se eu sou um marica. E ele pega aquela latinha, aquela garrafa ali de uísque, e quando ele leva nos seus lábios, aquele mesmo vento que havia descido sobre a árvore quando ele tinha 7 anos, veio sobre ele e soprou. E aquela presença sobrenatural, e ele entregou aquela garrafa e começou a chorar. E ele era criticado, zombado. E voltando ao caso, então, quando ele volta do bar, tinha levado as garrafas de coca, sua namorada fumando. E quando ele chega, ela lhe oferece um cigarro e ele diz, obrigado, eu não fumo. E ela disse, o quê? Você não fuma? Nós mulheres somos mais fortes do que vocês, seu marica. Imagine ouvir da própria namorada, a qual ele a amava, chamar de marica. E ele, na mesma hora, ficou nervoso e disse, me dá esse cigarro, quero provar se eu sou um marica. E ele toma aquele cigarro, e quando ele vai levar nos lábios, outra vez, aquele mesmo vento vem sobre ele e sopra. E ele joga aquele cigarro no chão e sai correndo, chorando. E o amigo, que era amigo, embarca no carro com a sua namorada e com a ex, ou pretendente namorada de William Brana, e sai atrás dele rindo e dando sinal de luz e zombando dele. E ele corre para o campo em desespero, chora
e grita com Deus: Deus, por que isso? Por que eu não posso ser como os outros? E assim a vida sobrenatural de William Branham seguia, cada vez sem compreender o que estava lhe acontecendo, mas sempre guardando aquela palavra que ele ouviu debaixo daquela árvore. E aí mais tarde, então, ele encontra a sua esposa, a irmã Hope, né? Namora, se casa com ela, e ele começa a frequentar a igreja batista. Aí ele começa a buscar, então, saber sobre Deus. E ele passa a trabalhar como guarda florestal. Ele cuidava das linhas telefônicas que passavam no meio da mata e também vigiava sobre caças ilegais, essas coisas, né? E certo dia ele, voltando para casa, na hora do meio-dia, veio para almoçar. E quando ele chega na porta para entrar, havia uma árvore que tinha na frente da casinha dele. Aquele mesmo vento vem sobre aquela árvore. E aí ele fica branco, parece que vai desmaiar. A esposa: que foi? Você não está bem? O que está acontecendo contigo? Aí ele olha para ela e diz assim: eu não suporto mais. Ele pegou a sua arma de guarda florestal e entregou ali. E disse, e ele como guarda florestal, ele conhecia a mata e ele tinha descoberto uma caverna, onde ninguém havia ainda entrado, porque ela não era visível, ela ficava escondida por alguns arbustos, então havia uma pequena entrada, e quando entrava, então, ela se ampliava. E ele conhecia essa caverna. E aí, quando aquele vento veio outra vez ali, ele estava chegando para o almoço, né? Ele disse para a esposa: eu não suporto mais. E ele disse: eu vou para a mata e eu vou buscar a Deus, para que Deus me diga por que eu tenho essa vida estranha, diferente. E ele disse mais: se eu não voltar dentro de 3 dias, você pode ligar para o meu chefe que coloque outro no meu lugar, porque eu não voltarei enquanto Deus não me disser por que eu tenho essa vida peculiar, diferente. E ele entra na mata, e aí ele entra naquela caverna que ele conhecia, levou vela para poder acender à noite, para ele poder alumiar o local, né? E ele começou a orar. Orar, e orar, e orar, e foi entrando na presença de Deus. E lá pelas 11 horas da noite, ele para de orar, e então ele acende uma velinha ali para alumiar, pega a Bíblia para ler, e de repente, do teto daquela caverna, uma luz brota daquele teto e vem diante dele. E daquela luz aparece um homem, um anjo, cabelos até os ombros. E ele tentou fugir, mas o anjo se colocou bem entre a saída da caverna. E ele, apavorado, né, diante daquela visão, na verdade não era uma visão, era literal, porque o anjo estava ali. O anjo tinha vindo realmente, é presencial. E o anjo olhou para ele e disse: não temas, porque eu sou enviado da parte do Senhor para lhe dizer que essa vida estranha que você leva é porque você veio ao mundo com um dom. E Deus, e aí o anjo começou a falar com ele: Deus te usará, e você orará por reis e monarcas, irá ao redor do mundo. E foi conversando com ele, e logo o irmão Branham começou também a dialogar com o anjo, e fazia perguntas, e o anjo respondia tudo por dentro das Escrituras, mostrando para ele, inclusive mostrando para ele o ministério
que haveria de vir, de Malaquias capítulo 4, e o anjo foi instruindo. E aí ele disse, mas o povo não vai crer em mim. Eu sou pobre, eu não tenho condições. O anjo disse, assim como a Moisés foi dado 2 sinais. Vocês lembram quando Deus aparece para Moisés e diz, vai libertar o meu povo do Egito? Moisés diz a mesma coisa, Senhor, eles não vão me ouvir. Deus disse, o que você tem na mão? Uma vara, lança a vara no chão. Ele lançou a vara se transformou em cobra. Disse, torna a pegar a vara. Ele vai, pega no caule, na cauda daquela cobra e ela se transforma numa vara outra vez. Põe a mão no seio, ele coloca, ele tira, a mão estava branca de lepra. Torna a colocar a sua mão, e ele coloca, a mão volta a estar sã outra vez. E Deus disse, tu farás esses sinais, e se eles não crerem na voz do primeiro sinal, crerão na voz do segundo sinal. E Deus disse, o anjo disse a William Branham, ali naquela caverna, a ti também serão dados 2 sinais. E aí o anjo instruiu ele, e ele então, dali ele sai e começa o seu ministério. Pregar, orar pelos enfermos, e logo o primeiro sinal se manifesta. Qual foi o primeiro sinal? O primeiro sinal, ele pegava na mão, assim, do paciente, né, quando a pessoa vinha receber oração, e a mão do profeta começava a ter uma vibração, e algumas bolinhas vermelhas se formavam na mão dele. De início, ele teve que aprender a lidar com o dom, porque, por exemplo, ele pegava na mão de uma pessoa e formava um tipo de desenho, de forma, né, aquelas bolinhas. E ele dizia para o paciente, que doença você tem? Eu tenho câncer. Aí ele olhava, quando as bolinhas ficam nesse formato, então é câncer. Aí vinha outro, pegava, as bolinhas se formavam em um outro formato, e ele dizia, que doença você tem? O paciente dizia, tuberculose. Aí ele dizia, quando elas ficar nesse tal formato é tuberculose. E aí ele aprendeu a lidar com esse dom. E isso movimentou muitas pessoas que vinham para receber oração e ver esse dom funcionar na vida do profeta. Foi algo sobrenatural, é claro. Mas mais tarde veio o segundo dom, que era muito maior do que o primeiro. E o segundo dom foi quando Deus deu a ele a capacidade de conhecer até mesmo os pensamentos das pessoas. Não precisava agora ele ter um toque físico com a pessoa. Ele estava conversando, de repente abria uma visão, e ele via, ele começava a dizer, eu vejo você, hoje, estava ao redor da sua cama, você dobrou o joelho, e você orou e disse, Senhor, eu vou à reunião, e o Senhor usa o seu profeta em meu favor. E ele ia revelando tudo, inclusive ele dizia, você mora em tal rua, o número da sua casa é tal, e você está doente de tal e tal enfermidade. E nunca, nenhuma vez só, nunca falhou. E esse dom, então, irmãos, abalou o mundo todo, ao ponto que ele viajava por todas as partes do mundo. Na África, campanhas, em um só culto, 20.000 pessoas aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador. Teve uma reunião que ele foi, eu creio que na Índia, onde são religiões pagãs, uns adoram o sol, outros adoram a vaca, outros, todo tipo de religião. Ele chegou ali e disse assim, traga-me o pior caso para mim. E eles foram e pegaram um homem que era adorador do Deus Sol. E ele, de tanto adorar o sol, seus olhos se queimaram, criou como que uma escama nos olhos.
E ele era totalmente cego. E ele trouxeram diante dele, e aí então ele olhou para todos os... Havia ali representante de cada uma daquelas religiões pagãs, e ele disse, aqui está um homem, cego, de tanto adorar o sol. Quem de vocês que a sua religião pode dar visão a esse cego? Levante-se, venham. Ninguém se movia. E ele dizia, vamos cantar um hino enquanto, quem sabe, alguém decida vir. E cantava exatamente, porque a Bíblia diz que ele veio no espírito e virtude de Elias. E você vê Elias fazendo a mesma coisa no Monte Carmelo. Quando ele coloca, ele diz, vamos fazer o altar, colocar lenha, colocar o sacrifício, mas não vamos pôr fogo. O Deus que for fogo, verdadeiro responderá com fogo. E ali ele estava também desafiando os falsos deuses. Ninguém teve coragem. Aí ele chamou aquele homem diante dele e orou. E de repente aquele homem começou a gritar. Eu posso ver, eu posso ver. Aleluia. E aí, irmãos, aquilo tomou conta de toda aquela multidão. Milhares de pessoas aceitando a Cristo. Teve uma reunião em Dubai. Não é Dubai, Mumbai, na Índia, que após a reunião, ele estava no hotel, o prefeito da cidade ligou e disse, olhe pela janela do hotel. E quando ele olhou pela janela do hotel, vinha 7 caminhões carregados de cadeiras de roda, muletas, todo tipo de aparelhos de deficientes, das pessoas que foram curadas durante a reunião. Irmãos, foram coisas sobrenaturais. Mortos ressuscitavam. Certa vez ele teve uma visão. E nessa visão ele viu uma criança esbagaçada pelo carro. Por um carro no acidente. E na visão ele ora pela criança e ela ressuscita. E ele chega diante da congregação e diz assim, eu vou orar por uma criança. O local vai ser num lugar onde há pedras e assim, árvores. E ele descreveu o local segundo a visão. E isso vai se cumprir. Vocês podem escrever na página branca da Bíblia de vocês. E o tempo passou, e por onde ele ia, ele contava a visão e dizia, vai se cumprir. Aleluia. Anotem aí. E aí, mais tarde, ele fazendo uma campanha ali no país da... Me ajudem a lembrar? Na Finlândia. Ele estava andando, de repente ele viu assim uma multidão, aglomerados, e ele se aproximou e viu que havia um corpo de uma criança. Fronteira com a Rússia ali, e ele se aproxima e começa a observar, e de repente aquilo parece familiar, e ele diz para o irmão que está com ele, abra sua Bíblia na página branca onde você escreveu, veja se não, esse local não é idêntico àquela visão que eu tive. E eles olharam ali no escrito da visão e era exatamente o mesmo lugar. Aí ele chega diante daquelas pessoas e diz assim, se esta criança não ressuscitar, pensa, uma criança esmagada pelo acidente, o carro bateu, jogou contra uma árvore. Ele disse, se essa criança não ressuscitar, coloque uma placa nas minhas costas escrito, falso profeta. E ele se ajoelha diante daquele corpo morto. Ele ora e chama aquela criança à vida. E imediatamente, todos aqueles ossos quebrados, mesmo sangue, segundo eu ouvi que havia corrido ali, ele volta para o corpo, diante das pessoas que estavam ali. E a criança ressuscita. E lembra que, na época, havia a guerra ali da Rússia, que tinha subjugado a Finlândia, então havia uma rivalidade muito grande. Mas, diante daquele acontecimento, soldados russos e soldados finlandeses se abraçavam chorando e diziam, há um Deus que ressuscita os mortos, vale a pena servir. E essas coisas foram acontecendo, entende? E ele, com esse dom do discernimento, pessoas vinham e tudo era discernido,
Certa vez, uns religiosos, sempre existe aqueles que têm inveja, né? Querendo desmascará-lo, porque pensavam que era farsa, porque ele entregava cartões de oração. Por que cartões de oração? Porque senão não tinha como, era muita gente. Não ia ter fim. Uma vez ele prometeu, ele disse, eu vou orar até terminar a fila. Ele ficou 8 dias e 8 noites orando. Ele, quando não aguentava, ele deitava atrás do púlpito, tirava um cochilo enquanto a fila ficava esperando, depois ele retornava. E no final do 8º dia, a fila estava maior do que no primeiro dia. Porque a história ia contando, e as pessoas iam vindo e vindo. É tão lindo, irmão Beto, isso, que nesse culto de 8 dias de oração, ele, creio que foi no 8º dia, por ali, a esposa dele veio de trem. E ele então saiu de trás do púlpito e foi lá receber a esposa na estação. E como as pessoas não o conheciam, não sabiam que era ele que estava caminhando ali. E ao voltar de lá, quando ela olha e vê aquela multidão, ela diz, Billy, todos esses vieram para te ver? Ele disse, não, eles vieram para ver Jesus. Aleluias. E aí, irmãos, ele está vindo. E agora ele tem que entrar dentro do salão, mas como ele vai entrar com tanta gente? E havia uma ambulância que tinha trazido uma mulher muito mal. E aquela mulher morreu dentro da ambulância. Não deu tempo de chegar na fila de oração. E alguém reconheceu ele, e o motorista da ambulância disse, você precisa ir lá, eu trouxe um paciente e morreu. E ele disse, o que eu posso fazer se morreu? Você tem que procurar. Então os agentes funerários, ele disse, não, mas o senhor precisa fazer alguma coisa. O esposo dela está em desespero. Então ele seguiu aquele motorista e entrou na ambulância. E quando ele chega ali, está aquele corpo morto. E aquele homem, o esposo, ajoelhado sobre aquele corpo, chorando. E de repente o profeta chega, pega na mão dela, aquela mão gelada. E ali ele começa a orar. E logo ele sente que a mão aperta. Aleluia. E aí ela abre os olhos. E quando ela ressuscita, o esposo dela vê que ela ressuscitou e começa a gritar e pular dentro da ambulância. E as pessoas começam a vir para ver o que está acontecendo. E o motorista da ambulância diz, é melhor você escapar. E ele disse, então faz o seguinte, havia na ambulância um vidro assim. Ele disse, fica diante do vidro e tira a sua jaqueta para tapar o vidro. Enquanto isso eu escapo pelo outro lado. E aí ele escapou assim, saiu caminhando entre o povo. E era muito apertado. E ele tentando passar. E logo ele chegou num homem assim, foi passar. E aquele homem, ele empurrou o homem, né, para passar. E o homem disse, não empurra. E ele disse, desculpa, senhor. E não sabia, o homem estava esperando a oração. E não sabia que ali estava o homem ao qual ele tinha o dom. Porque ele tinha saído para ir receber a esposa na estação. E agora ele precisava entrar. E ele tentou outra vez. E o homem de novo disse, eu já disse, não me empurra. E ele disse, desculpa, senhor. E aí logo ele olha assim, uma menina cega, perdida no meio da multidão, chorando. E ele vai e se coloca no caminho que ela vem, se bate nele. E ela diz, Senhor, o Senhor pode me conduzir? Eu vim da cidade de Memphis, se não me falha a memória, e eu perdi meu pai. E ele disse, o que você veio fazer aqui? Ela disse, eu vim receber oração, eu sou cega. E ele disse, mas você crê nesse assunto de cura divina? Ela disse, sim, eu creio. Eu ouvi pelo rádio que um homem cego de nascença veio aqui receber oração e foi curado. E aí ela se animou e disse, antes ela queria que ele levasse até o ônibus de Memphis. Daí ela disse, mas se o senhor me levar até o homem que tem o dom, não precisa mais o senhor me levar até o ônibus. Eu de lá mesmo vou conseguir achar o caminho. Aleluia. E ele disse, eu não pude suportar. E eu disse, e se eu te disser que você está diante do homem que ora pelos enfermos?
E ela agarrou na roupa dele e ele disse: fica quieta, ninguém pode descobrir que eu estou aqui. E ele começou a orar e disse: Senhor, há 2000 anos atrás, nas ruas de Jerusalém, uma cruz se arrastava. E ele veio orando e de repente aquela menina começa a gritar: eu posso ver, eu posso ver. E o irmão Branham tenta escapar e um homem com a muleta veio e disse: eu sei que é o senhor, por favor, tem misericórdia, eu tenho uma família, eu preciso. Ele disse: então larga essa muleta. E o homem soltou a muleta e saiu andando. Aleluia! E aí teve que, a polícia ali viu aquela aglomeração e o escoltou até dentro da reunião para que ele continuasse o culto. Eram coisas sobrenaturais. Mas voltando ao caso, então, houve alguns religiosos que desconfiavam, porque depois, para organizar, ele fez uma forma de entregar cartão de oração, tantos cartão, porque senão nunca tinha fim a fila. E eles diziam: sabe, ele diz que ele está discernindo, mas na verdade é as pessoas que escrevem atrás do cartão o tipo da doença, e ele lê no cartão e diz a doença. E eles falaram: vamos desmascarar esse homem. Foram, conseguiram um cartão de oração e ele escreveu: câncer, tuberculose. Como se ele tivesse aquela doença. E ele chega diante da fila e quando chega a vez dele, o irmão Branham olha para ele e através do dom ele diz: Senhor, o senhor não está doente. O senhor não tem doença nenhuma. Ele diz: sim, eu tenho câncer e tuberculose. Ele disse: pode que você tinha, mas então, quem sabe você foi curado. Daí ele disse: veja, está aí no cartão escrito. Ele disse: a mim não me importa o que está escrito no cartão. Importa o que o dom está olhando, você não tem. Ele disse: sim, eu tenho. Daí ele disse: então você foi curado durante a reunião. Aí o homem vira para a congregação e diz: veja, como ele é um falso. Eu tenho câncer e tuberculose e ele diz que eu não tenho nada. De repente abre a visão. E ele diz: ei, eu vejo você, aquele homem que está lá no meio, aquela mulher que estão sentados lá. Ontem à noite vocês estavam sentados ao redor de uma mesa com uma toalha xadrez assim. E vocês estavam planejando a fazer exatamente isso que você está fazendo. E naquela hora ele disse: irmão Branham, tem misericórdia de mim. Ele disse: você não tinha câncer e tuberculose, mas agora você tem câncer e tuberculose. Tem misericórdia. Ele disse: isso não é comigo, é entre você e Deus. Não era William Branham amaldiçoando, não, Deus, porque não se brinca com Deus. Então, aquele dom, irmão, sobrenatural, com esse dom, sacudiu o mundo todo, e pessoas de todos os lados vinham para receber oração, para serem curados, serem abençoados, e esse ministério cumpriu o que o anjo disse: você orará por reis e monarcas. E mais o anjo disse: se tu fores sincero e fizer com que o povo creia em ti, nem mesmo o câncer parará diante das suas orações. Irmãos, e diante de tudo isso que nós estamos falando, o mais importante, eu quero deixar aqui para todos que nos assistem, ainda não foi essas curas, esses milagres. Isso foi maravilhoso, é claro, coisas sobrenaturais. Mas o mais sobrenatural, o mais importante foi o cumprimento da profecia que diz Aleluia. Que o profeta Elias, ele levaria nossa fé de volta à fé de nossos pais. Amém. Com esse dom, com essas coisas sobrenaturais que nós passaríamos noites e noites aqui contando, é claro que despertou a atenção do mundo todo. E grandes religiões, denominações, querendo usar a influência dele para crescer o sistema, a religião.
Mas uma coisa, ouvintes, eu quero dizer a vocês: ele nunca se comprometeu, nem com dinheiro, nem com fama. Se manteve humilde até o fim, até o tempo que Deus o chamou. Pessoas milionárias deram para ele cheques de milhões de dólares. Ele simplesmente devolveu. Nunca aceitou. Nasceu pobre e morreu sem possuir grandes bens, mas se manteve fiel à palavra. Certa vez, o líder de uma das grandes denominações chegou para ele e disse: irmão Branham, a minha esposa foi curada de câncer pela sua oração. E nós queremos lhe fazer uma proposta. Nós vamos deixar um avião à sua disposição. Minha esposa, que foi curada de câncer, viajará contigo como testemunha. E você irá pelo mundo todo. Mas só nós queremos pedir que você deixe de falar de algumas coisas que você fala. Ele disse: por exemplo, o quê? Esse assunto de batismo em nome do Senhor Jesus que você prega, sobre o assunto que você diz que as mulheres não devam ser pregadoras. E foi citando, ele disse: mas isso não está na Bíblia? O líder disse: sim, está na Bíblia, mas deixa que outros preguem. Daí ele disse: se outros não pregam, eu pregarei. Aleluia. E então, depois, porque o ministério dele foi, vamos dizer assim, se resumiu em 3 etapas, que a gente chama de 3 puxadas. Primeira foi esse dom que ele pegava na mão das pessoas e podia discernir a doença. Segunda etapa foi o discernimento, poder discernir até os pensamentos das pessoas. E a terceira etapa do seu ministério foi a principal. Foi a abertura da palavra. Como assim a abertura da palavra? Claro, se você olhar a Bíblia, há muitas coisas que estavam fechadas. Mistérios que ninguém compreendeu. O Apocalipse, os 7 selos. E a Bíblia diz, porque o ministério dele teve vamos dizer, 2 linhas. Uma, restaurar de volta a fé dos pais. Restaurar o mesmo batismo, a mesma ceia, a mesma doutrina que os apóstolos tinham. E a outra parte era revelar aquilo que não estava revelado. Por quê? Porque a Bíblia diz em Apocalipse 10, verso 7, na voz do 7º anjo, os segredos de Deus serão revelados. Se alguém diz que isso não é verídico, você vai ter que discordar da própria Bíblia. Mesmo Daniel, quando viu tantos mistérios e escreveu, no final do seu livro ele disse: eu não entendo essas coisas. E Deus disse o quê? Sela, Daniel, porque isso não é para agora, é para o tempo do fim. Ou seja, nos últimos dias haverá um profeta sobre a terra, e ele revelará esses mistérios. Os 7 selos, que hoje a teologia faz tanta confusão. Eu convido você que nos assiste, procure, entre em contato conosco, que nós vamos lhe dar material para você entender o que foi, o que é os selos do Apocalipse. Todos os mistérios foram revelados através deste profeta. Em 1933, eu vou me apressar aqui, ele estava batizando um grupo de pessoas, se não me falha a memória, irmão Beto, 120 almas que tinham se convertido. E quando ele estava batizando, não pode colocar a foto ali, quando ele estava batizando a 17ª pessoa convertida. Havia milhares de pessoas ao redor. Ali está ele, ainda jovem, e lá no Rio Ohio, fazendo os batismos. Havia muitas pessoas na margem do rio. Inclusive tinha uma moça que estava mal vestida, que estava ali tomando banho com o namorado.
E ele pediu para ela que, em respeito ao momento sagrado que estaria sendo realizado do batismo, ela se afastasse das águas, mas ela ria. E quando ele estava batizando a 17ª pessoa, uma luz desce do céu. A mesma luz que veio sobre ele quando ele nasceu, a mesma luz vem sobre a cabeça dele, diante da visão de todo aquele povo. Aquela moça que estava zombando cai desmaiada. Pessoas desmaiavam, outros gritavam, outros corriam diante daquele sobrenatural. Porque quando Deus faz, irmão, Deus não faz as coisas escondidas. Deus faz diante dos olhos de todos. E daquela luz sai uma voz e diz bem assim: assim como João Batista trouxe uma mensagem que precursou a minha primeira vinda, tu trarás uma mensagem que precursará a minha segunda vinda. Precursar quer dizer anunciar. Então a terceira etapa do ministério dele foi trazer esta mensagem, restaurar a doutrina que havia sido jogado fora pelo sistema do homem, revelar os mistérios de Deus. E quando Deus começa a usar ele nessa última etapa, todos praticamente o abandonam. Multidões viram as costas. A mesma coisa que aconteceu com o ministério de Cristo. Ele começa o ministério também com prodígios, maravilhas, ressuscitando mortos, cegos enxergando, paralíticos andando, e ele tinha que se esconder porque era muita multidão que vinha para ser abençoado. Mas quando Cristo vem e põe a palavra, ele é abandonado e termina numa cruz. Mas aqueles predestinados ficaram com a palavra de Cristo. E aqueles que Deus tinha predestinado para ser a noiva de Jesus Cristo, preparados pela mensagem desse 7º anjo, porque a Bíblia fala em Apocalipse que são 7 anjos, Apocalipse capítulo 1, cada um enviado para uma era da igreja, porque são 7 eras da igreja, conforme falamos no programa passado. E agora estamos na última era, que é Laodiceia, sobre a mensagem desse último mensageiro profeta, que veio para restaurar a doutrina que havia sido jogado fora pelo sistema do homem e revelar os mistérios escondidos. Por isso, eu digo a vocês, todos os mistérios que estavam em símbolos na Bíblia, hoje estão abertos, revelados por Deus através do seu profeta. Porque a noiva de Cristo precisa ter esta revelação para compreender o plano de Deus e, como falamos no programa passado, escapar do laço que virá sobre a terra, do grande engano. Então, Deus realmente tem nos visitado. Quando chegou o tempo de Deus abrir os mistérios do Apocalipse, Deus vindicou aquilo. Uma nuvem aparece fora da atmosfera, fora do local onde a nuvem pode estar, e forma o rosto de Jesus. Foi fotografada, foi inclusive publicada, o irmão pode pôr ali se for possível, publicada pela revista Life. E os cientistas nunca conseguiram explicar que nuvem misteriosa era aquela. Mas ali foi quando Deus apareceu para ele e disse: vá a Tucson, e lá eu abrirei os mistérios. E os mistérios de Deus foram revelados ao seu profeta e trazido para a noiva. Em 1950, numa grande reunião, havia um pregador lá que estava também, outra vez, tentando dizer que ele era falso e tentando fazer o povo desacreditar. E o profeta de Deus sobe no púlpito e, diante de toda a audiência, uma coluna de fogo desce
sobre a cabeça do profeta. Está ali a foto. E esta foto, inclusive, foi levada até o FBI, os investigadores do FBI. E eles examinaram com todo tipo de exame possível, para ver se não era uma dupla exposição, ou seja, uma montagem. E mesmo o FBI dos Estados Unidos chegou a uma conclusão, e há um registro assinado pelo perito. E nesse registro está assim, que esta foto foi a única vez, até então, que um ser sobrenatural se permitiu ser fotografado. E para quem quer investigar mais, essa foto ela está no Museu de Artes Religiosas em Washington. Está lá. Mas está lá por causa do William Branham? Não. O que a ciência tem preocupação com o homem? Está lá por causa daquele ser sobrenatural. Inclusive, eu quero que o irmão ponha um vídeo, se for possível, de um irmão que vai lá no museu, em Washington, pergunta por esta foto, e a mulher que cuida do museu leva ele exatamente nos arquivos e lhe mostra. Coloca ali, é bem rápido. Vocês podem ler a legenda ali da conversa do homem. Sim, isso mesmo. Lá. Sim, são belas imagens. Então, é do original. É um arquivo organizado em ordem alfabética. E isto é alfabeticamente cada uma. William Branham. Okay, that's the drawer. Então, há 3 fotos. Você gostaria de levar até uma mesa? As pessoas geralmente gostam de pegar seus celulares e tirar fotos das imagens. Você quer tirar? Então você pode se sentar, examinar, tirar fotos. Ok. Posso tirar desse jeito mesmo? Tem a original. Essas 2 cópias. Esta aqui. A coluna de fogo. Então a veja, coluna de irmãos, fogo sobre a cabeça do irmão Branham foi fotografada em Houston, Texas, em janeiro de 1950. Então veja, irmãos, em Lucas capítulo 7, verso 16 diz: um grande profeta visitou o seu povo. Se lá atrás houve, hoje também. E a Bíblia diz: eles quer ouçam ou deixem de ouvir, saberão que houve um profeta no meio de nós. O povo está inexcusável. Eles não poderão dizer eu não sabia. Porque além de Deus deixar profetizado na Bíblia, o qual nós podemos, você desejando, entrar em contato conosco, lhe explicar por dentro das Escrituras, com calma, tudo o que Deus fala através desse profeta que viria antes da sua segunda vinda, o que ele faria, qual seria o seu ministério. Além de tudo isso que está registrado aqui, Deus permitiu que a própria ciência comprovasse isso, para que ninguém esteja inexcusável. Então, que Deus ajude a vocês, e aqui eu tenho, inclusive, quero mostrar para aqueles que se interessarem, da mesma forma que no outro programa, as pessoas que queriam conhecer mais sobre o irmão Branham, nós prometemos enviar aquele livreto, Porque Elias, está aberto, você pode entrar, o irmão Manão, tem muitas pessoas perguntando ali, deixa teu endereço, nós enviaremos gratuitamente o livro Porque Elias, e também um outro livreto com o título História da Minha Vida, contada pelo próprio irmão Branham. Tem um QR Code na tela que está aparecendo na sua televisão, do seu smartphone, ou tem um número ali, ó, que você pode ler, 49, lê para mim, já era, então mais 49 988464793. E na descrição desse vídeo vai ficar fixado um comentário
com o número do WhatsApp e o link. É só clicar e falar com o irmão João. E nós iremos enviar gratuitamente a vocês. E para aqueles que querem se aprofundar mais, mesmo vocês que já são da mensagem, mesmo quem não é, que desejar, nós temos aqui a coleção completa sobre a vida e o ministério do irmão Brana. São 6 livros, começa da vida dele até o dia da sua partida, contando detalhadamente a vida sobrenatural e os mistérios que Deus revelou, segundo as Escrituras, tudo em detalhes. Essa coleção, ela está praticamente, nós não buscamos lucro, né? Imagine, tudo isso aqui nós estamos ali no Crentes da Bíblia por R$52, toda a coleção completa. Então você pode depois entrar em contato, o irmão pode deixar também ali o endereço, ou entra ali no site Crentes da Bíblia do Brasil, e você pode fazer o seu pedido, os irmãos, e nós estaremos enviando para vocês em qualquer parte que você estiver. Temos o livro 1, né? Pode filmar aqui. Conta de 1909, do nascimento, até 1932. O rapaz e sua privação. Livro 2, de 1933 a 1946, o jovem e seu desespero. Fala daquilo que eu disse, né? Ele, sem entender a vida e aqueles sinais, o desespero dele, até que encontrou com o anjo do Senhor. O livro 3, que conta de 1946 a 1950, o homem e sua comissão, quando Deus comissiona ele, né, através do anjo. Depois o livro 4, de 1951 a 54, o evangelista e sua clamação. O livro 5, 1955 a 1960, o mestre e sua rejeição. Aí é a parte que eu disse, quando Deus cumpre o objetivo principal que o mensageiro viria, que era revelar os mistérios e restaurar a doutrina que o sistema tinha posto fora, ele foi rejeitado. Mas não por todos, né? Aqueles que são predestinados, eles têm se posicionado por essa mensagem e Deus está preparando uma noiva para o arrebatamento. E o livro 6, então, que é de 1960 até 65, que foi quando ele partiu, o profeta e sua revelação. Aqui fala mais dos mistérios que Deus revelou através dele, através do anjo de Deus, visitado. Ele era visitado pelo próprio anjo de Deus, que lhe dizia o significado de cada um dos mistérios que estavam para ser revelados no Apocalipse. Você pode entrar em contato e assim adquirir essa coleção. Então que Deus abençoe, irmão. Encerrar então, né, pastor Daniel, com agora o fundo, clama o fundo. É uma parte só do filme, né? Não é completo, mas você vai ser grandemente abençoado. Assista até o final, o irmão vai colocar agora. Ele está aqui, o Espírito Santo. Agora, no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, eu tomo cada pessoa aqui dentro no meu domínio para a glória de Deus. Quero falar um minuto contigo, irmã. Na sua consciência, algo está acontecendo agora. Sim. Se isso é verdade, deixe o povo ver pelo levantar de sua mão, correto? Vê, é sua presença, é só Ele. Eu sou um estranho a você, e em minha vida nunca a vi. E se agora o Espírito Santo de quem eu tenho falado, se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, se eu tenho verdadeiramente testificado isto para o povo, e o declarado ser a verdade, e Ele é o mesmo, então Ele vai me revelar algo de você que pode te ajudar a crer. Se você está aqui, eu não conheço sua necessidade, mas Ele sabe. Então, se Deus permite isto, tu aceitarás a tua cura, ou o que for que queiras, dinheiro, ou o que estiver procurando. Peça-o alguma dificuldade doméstica, problemas, ou o que for. Ele o saberá, ele é capaz de me deixar saber, não é verdade? Sim. Isso seria o mesmo que falou com a mulher no poço. Sim. Estou falando contigo como ele fez para dar contato com o teu espírito. E eu vejo que você é uma estranha para mim.
Eu vejo um grande desastre. De algum modo é um acidente. E é um acidente de carro e você foi jogada no ar, assim. E se machucou no pescoço e causou um câncer no seu pescoço. E você é um tipo de mestra nas Escrituras. E tu crês que Jesus Cristo te cura? Eu creio. Deus Pai, no nome de teu Filho Jesus Cristo, sob a autoridade da palavra de Deus, por esta mulher moribunda, ordeno a esta coisa má que a deixe. Satanás, você está manifestado, então saia da mulher. Como igreja do Deus vivo, te ordeno a sair no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmã, um momento. Eu só quero conversar contigo. É claro que você sabe que foi embora. Vai ficar deste jeito. Está vendo como tua garganta descansa? Glória a Deus. Ela está livre de tudo. Vê, o tumor desapareceu de sua garganta. Deus te abençoe. Vá no teu caminho e seja grata, alegre e regozijante. Glória a Deus. Só mantenha fé em Jesus Cristo. Faça dele o centro de seus pensamentos, o Senhor Jesus. Enquanto eles estavam pensando nestas coisas, eles estavam unânimes. Recorde, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o mesmo hoje. Tenha fé. Olhem para este lado e creiam de todo o coração e me deem toda a sua atenção. Estejam em oração. Tenham fé em Deus. Agora, creio que essa é a senhora. Esta é a paciente? Sim. Bem, aproxime-se, irmã. Por certo, isso não te fará dano. Isso é só a sua presença. Tu estás consciente. E, audiência, eu sou seu irmão. E isto não é psicologia. Senti este pensamento vindo da audiência. É Deus Todo-Poderoso. Você vê, não é psicologia. Não faça isto. Apenas pense no Senhor Jesus, vê? Agora, irmã, eu só quero falar contigo por um momento. Somos estranhos, suponho. Mas Jesus Cristo conhece a nós dois. E este é o nosso primeiro encontro na Terra. Mas Ele conhece a você. E Ele tem te alimentado toda a tua vida. E Ele conhece a mim. E eu sou teu irmão. É pela sua graça, pelo dom divino. E nada posso fazer se Ele não me autoriza. Eu nasci como um garotinho. A primeira coisa que me recordo é a visão. Agora, eu quero que você olhe para cá por um momento. Naturalmente, você está doente e você está sofrendo com uma condição que é um espírito tenebroso em volta de ti. É a morte e está em uma forma de câncer. E o câncer está situado no seio. E te vejo examinada por alguém forte. Você tem uma hérnia e a hérnia está nos intestinos. E você está enferma do estômago também. Tem também uma enfermidade no coração que lhe causa desmaios. Você estava sentada ao lado da cama e quase desmaiou, olhando em direção da janela. Sim. Estas coisas são verdade? Sim, tudo verdade. Tudo verdade. Aquilo tem te deixado. Que crê você deste que conhece a tua vida? É Jesus Cristo? Você aceita que é Ele? Sim. Obrigado. Eu que agradeço. Você está disposta. Você sabe que algo sobrenatural está aqui. E se você crê que é o Senhor Jesus, como eu tenho pregado de sua palavra, você crê que é o Senhor Jesus? Sim, creio. E tem ainda um espírito de trevas sobre você. É algo muito sério. Eu te vejo. Seu nome é Eva. Sim. E teu sobrenome é York. Sim. E você mora nesta cidade. E o número de sua casa é 613 Rua 6. Isto é certo? Sim. Certo? Vá para
curada no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Vá regozijando e alegre. Tenha fé e não duvide. As Escrituras dizem: vai e não peques mais, para que não te aconteça alguma coisa pior. Pecado é incredulidade. Pecado não é beber, fumar, jogar. Aqueles são atributos do pecado. Você faz aquilo porque você não crê. Jesus disse: vai e não peques mais, não sejas incrédulo, para que não te suceda coisa pior. Tenha fé em Deus. Creia nele com todo o teu coração. Todavia segue esta senhora que saiu daqui. Está sobre uma pessoa de cor ali. A senhora está enferma da vesícula e da hérnia. Você crê que Jesus Cristo te cura, senhora? A senhora aí sentada com essa coisa branca em volta do pescoço. Se você crê de todo o coração, levante-se e reclame a sua cura. A tua fé te cura no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Tenha fé em Deus. Tu crês? Você tem uma hérnia, não é, senhor? O senhor ali no meio, não é certo? Você estava lá orando: Senhor, faça com que aquele homem fale comigo. Se isso é certo, levante sua mão. Fique de pé. A tua fé te curou. Irmão, volte para casa. Jesus Cristo te tem curado. Este é o mesmo Senhor Jesus. Você não precisa estar aqui se não tem fé. Somente creia em Deus com todo o teu coração e receberá o que você pede. Jesus Cristo te dará se tu somente creres. Porém, tem que ter fé. Você deve crer com todo o teu coração e Deus fará que se cumpra. O paciente... Desculpe-me, senhor. Crê de todo o seu coração? Sim, senhor, eu creio. Sim, crê. Você está um pouco agitado por causa da presença dele de pé aqui. E creio que você é de outra cidade. Sim. Vem de uma capital também. Richmond, Virgínia. Você tem câncer. Está dentro de ti. Dentro de sua boca. Sim. No teu queixo, certo? Você quer voltar para casa e ser curado? Aceita Jesus como seu curador. E no nome de Jesus Cristo, deixa este homem. Aparte dele. Deus te abençoe, Senhor. Vá crendo, tenha fé de todo o seu coração. Crê você? Sim. Vejo em você, senhora, uma pessoa bem jovem. Mais jovem do que está em minha presença. Você está sofrendo de dor de cabeça. Sim. Há mais ou menos 25 anos começaram essas suas dores. Você tem sido uma crente firme. Você tem orado por esta hora que é chegada agora. Você tem feito uma oração a Deus. Se você apenas pudesse chegar a mim, se eu orasse, suas dores desapareceriam. É verdade isto? Sim. É verdade. Você ouviu o que foi dito, porém não fui eu, foi somente a minha voz. Por certo, recordo ver uma pessoa jovem ou algo. É da maneira como foi dito? Sim. Sim, exatamente como foi dito. Você crê que Deus fez isso? Sim. Você crê que Deus me ajudou? Sim. Você tem certeza que Deus está aqui? Sim. Um momento. Eu vejo outra coisa. Uma senhora parece estar ao seu lado. Essa é sua filha? Sim. Ah, sim. Você estava se preparando para uma viagem. Sim. Você ia vê-la e ela é de Indiana, Sim. Richmond. Indiana Sim. é onde ela vive. Sim. O seu esposo é um ministro. Sim. E ela tem te escrito uma carta ou algo te falando para não ir porque eu viria aqui. Sim. É verdade? É verdade. É verdade. Você está curada. Pode ir em teu caminho. Deus te abençoe.
Somente creia, tenha fé em Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E agora, somente tenha fé e creia. Deus abençoe a vocês, pessoas de cor ali louvando a Deus. Ele sempre está pronto para ajudar quando você crê. Para ajudar aos necessitados. Um momento, senhora. Agora eu vejo ao Espírito Santo lá no canto. Está sobre a senhora de cor. Ela está olhando para cá. Ela está orando. Ela tem um tumor e está em sua garganta. Ela tem sua mão levantada. Você aceita a sua cura, senhora? Aquela senhora sentada atrás de você aí mesmo, ela também tem um tumor e está no seu ombro. Está certo, senhora? Ambas fiquem de pé agora mesmo. As duas senhoras ali com tumores. As duas senhoras de cor. Jesus Cristo cura a ambas. Vocês podem voltar para suas casas. Estão curadas para a glória de Deus. A tua fé te curou. Deus te abençoe. Tenha fé em Deus. Não duvide, antes creia que todas as coisas são possíveis aos que creem. Amém. Há muita fé aqui. Se vê uma nuvem branca por todo o edifício. Vocês certamente estão no Espírito do Senhor. Qualquer coisa pode acontecer. Como está você, senhora? Você crê que eu sou profeta de Deus? Eu quero dizer, um profeta é um pregador. Você não crê que eu sou do inimigo. Você crê que eu sou de Deus. Esta é a maneira que você aceita isto. Então assim eu posso te ajudar, porque ele me disse que se eu pudesse fazer com que o povo cresça em mim e ser sincero quando orar, que nada ficaria diante de minha oração. Agora não sou eu quem te ajuda, é Deus quem te cura. Eu perguntei e disse, eles não vão crer em mim. Ele disse, 2 sinais te serão dados como foi com o profeta Moisés. Com isto o povo crerá em você. E um deles é para revelar o segredo dos corações das pessoas. Você não está aqui por você mesma, embora você esteja nervosa e esgotada por causa da doença desta criança. Esta criança aqui está sofrendo. Ela está desenganada dos médicos para morrer. É leucemia, é verdade? Você trouxe esta criança de outra cidade. Você tem viajado vindo do oeste ao leste. Você veio de um estado que tem montanhas. É Pensilvânia. E sua cidade, creio, é Chambersburg. É isso correto? Aproxime a criança. Amada irmãzinha, se o Senhor Jesus estivesse aqui, Ele poria as mãos sobre ti e a morte te deixaria, e você viveria. Crês que sou teu servo? Então, em seu lugar, ponho minhas mãos sobre esta criança e a abençoo. E ordeno que o demônio deixe esta criança e que a vida venha a ela e que viva e seja curada. Saia desta criança. Saia desta menina, Satanás, pela autoridade da Bíblia de Deus. Pelo dom divino ministrado por um anjo, eu te conjuro que deixe a criança. Saia dela. Você crê que vai estar melhor, querida? Deus te abençoe. Vire e saúde a audiência. Esta menina com tremenda fé, ser curada. Deus te abençoe, querida. Volte para o seu lar. Crê que sou seu profeta, seu servo? Crê que Deus está perto e seu Espírito, e que isto que está sendo feito é do Senhor Jesus? Não eu. Eu sou um homem. Se Deus me deixa saber o que está errado contigo, como uma vindicação de que sou o profeta dele, aqui de pé, revelando a verdade, como ele falou à mulher, vai e busque teu marido. Ela disse, eu não tenho. Ele disse, você teve 5. Ela disse, eu vejo que você é um profeta. Veja, eu percebo que você é um profeta. Aquele mesmo Espírito que estava no Filho de Deus, Ele prometeu enviá-lo de volta, na forma de Espírito Santo, que estará junto conosco e habitará conosco até o fim do mundo. Crês nisto? Ele pode saber teu problema agora, não pode? Você sofre do coração, isto é certo? Cada pessoa que sofre do coração, fique de pé. Vocês podem ser curados agora mesmo, não importa o que seja.
Senhor Deus, Tu conheces a nossa força e como somos débeis, tão fracos. Mas, Senhor, nós sabemos quão forte Tu és. E problemas do coração é algo que nossos médicos não podem fazer nada. Mas, Senhor, quem fez o coração foi o Senhor. E agora eu repreendo este poder dos demônios que está segurando este povo. Deixe-o sair de cada um no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmã. Eu só quero dizer para você, você se sente diferente do que se sentia faz um longo tempo, não é? Sim. Agora, para o povo saber, tinha um espírito negro. Você tinha um sofrimento ruim que a prostrava e agora não tem mais. Sim. Você está curada, você está boa. Sim, estou. Tenha fé em Deus, por favor. Todos de acordo, tenham fé. Como vai, Senhor? Somos estranhos um para o outro, mas o Senhor Jesus Cristo conhece nós dois, não é certo? Deus fez os céus e a terra, habita em Jesus Cristo. Prometeu voltar em nós outra vez, e o que Ele fez, nós também o faríamos. Tu crês que sou seu profeta? A razão pela qual eu falo isso é porque o anjo me falou para fazer o povo acreditar. E se eles não acreditam em mim, então você saberá os próprios segredos de seus corações, e eles terão que crer nisso. Mas vocês, além da razão, realmente creem em mim. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade, e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu peço que todos os poderes dos demônios nesse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Eu vivia enganado por uma denominação. Era cego e não sabia, não tinha revelação. Mas porém um certo dia esta verdade eu encontrei. Abandonei tudo que tinha, esta verdade eu abracei. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. A natureza de uma águia é totalmente sem igual. Não se alimenta de coisa imunda, nem se acostuma em quintal. O seu prazer é nas alturas, é onde ela se sente bem. É um prazer muito profundo, onde o abutre não tem. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora
é cego de verdade. Muitos rejeitam este profeta, mas para crer numa trindade preferem ficar com a mentira do que ficar com a verdade. Mas para aceitar esta palavra tem que ser por revelação. São os mistérios revelados para a hora da restauração. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Aleluia.